Fala meus amigos, saudações vascaínas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, a nossa maior paixão. Então, se for a sua primeira vez aqui no canal, a sua inscrição é muito importante. Aperte esse botãozinho vermelho, se inscreva no canal e venha fazer parte dessa família. Se você me assiste aqui todos os dias, muito obrigado. O seu like também é importante demais para o vídeo continuar sendo indicado aí para mais vascaínos e mais vascaínos conhecerem o canal aqui na plataforma. Bom, o vídeo de hoje é sobre política. Política sempre rende bastante aqui no Vasco da Gama, né? E a gente vai falar sobre política hoje porque os candidatos à presidência do Vasco da Gama deram entrevistas para o Rica Perrone, jornalista esportivo que tem um canal aqui no YouTube, e o Rica entrevistou o Fred Lopes, o Levenciano e também o Júlio Brandt. Eu vou fazer uma análise dessas entrevistas, começando hoje pela entrevista do Júlio Brandt. Depois também vou fazer uma sobre o Fred Lopes. O Levenciano, a gente já falou muito sobre o Leven aqui no canal, né? Então não tem nenhuma grande novidade assim nas coisas que o Leven disse na entrevista dele, porque a gente no último mês praticamente falou do Leven todos os dias aqui, então também vamos abrir o espaço para outros candidatos. Mas o Levenciano também brevemente vai estar aqui no canal, vai conceder uma entrevista exclusiva aqui para o canal Machão da Gama, e também espero conseguir gravar com os outros candidatos, com o Fred Lopes e também com a Sempre Vasco. Por enquanto, Júlio Brandt, mas a gente não sabe quem a Sempre Vasco vai lançar oficialmente. Também tem Vitor Roma, tem outros agentes políticos aí do Vasco da Gama. A gente vai tentar falar com todo mundo, beleza? Então vamos começar aqui a falar dessa entrevista do Júlio Brandt para o Rica Perrone depois da vinheta. Roda a vinheta. Bom, bora lá, meu amigo. Então, antes de começar aqui o assunto principal, vamos lembrar que no domingo vai ter entrevista exclusiva com Emiliano Dudar, ex-zagueiro do Vasco da Gama, argentino, aqui no canal. Então, já se inscreva aí, anote na agenda para não perder nada. Domingo de manhã vai estar no ar aí essa entrevista com Emiliano Dudar, que ficou muito bacana. E agora vamos falar aqui sobre Júlio Brandt, que concedeu entrevista ao Rica Perrone, ao canal do Rica Perrone, para falar um pouco sobre a sua possível candidatura e sobre projetos também, os projetos que ele tem caso assuma o Vasco da Gama. O Júlio Brandt deixou claro nessa entrevista que ele ainda não é o candidato oficial da Sempre Vasco, que a Sempre Vasco ainda vai ter reuniões, ainda vai chegar num consenso para definir o melhor nome para buscar a presidência do Vasco da Gama. O Júlio Brandt, evidente, é o cara ali mais conhecido, o rosto mais conhecido na política da Sempre Vasco, né? Então sempre que fala de candidatura à presidência do Vasco, Sempre Vasco, o nome que vem à cabeça, o rosto que vem é o Júlio Brandt, mas ele deixou claro que ainda não é oficialmente o candidato. Então eu vou selecionar aqui, botar trechos que eu achei importante, né, que achei interessante da entrevista do Júlio pro Rica. Parabenizar aqui o Rica Perrone pela iniciativa de entrevistar os 3 candidatos e até mostrar para torcedores de outros clubes, né, os candidatos à presidência do Vasco da Gama. Foi muito bacana mesmo a iniciativa do Rica Perrone. As entrevistas ficaram muito boas e eu gostei muito da entrevista do Júlio Brandt. Achei que ele se saiu muito bem. O Júlio Brandt fala muito bem, inclusive até acho que é um erro do Júlio Brandt ele tá aparecendo tão pouco, tá falando tão pouco com a imprensa, botando pouca cara na mídia, porque ele é um cara que se comunica muito bem com o torcedor do clube, com os jornalistas. Ele tem uma fala bastante interessante. Então bora para alguns pontos que eu achei importantes aqui da entrevista do Júlio Brandt. Primeiro, o Rica pergunta a ele sobre 2021, que se ele assumir, como será o time do Vasco em 2021? Se já vai ter um time competitivo, um time para brigar por alguma coisa, ou se vai ser aquela água de salsicha ali, montar time fraco para depois tentar organizar a casa financeiramente e depois ver o que acontece. O Júlio garantiu que em 2021 o Vasco já vai ter um time competitivo na gestão dele, caso ele seja eleito. Roda. O Vasco, com a gente lá, o Vasco vai ter um time competitivo, isso não tem a menor dúvida. O primeiro ano? Já em 2021. Tá? Já em 2021. Isso não quer dizer gastar dinheiro ou contratações. Isso quer dizer injeção de ânimo, injeção de perspectiva, injeção de participação de pessoas que hoje estão com a gente no projeto. E aí eu tenho muito claro. Nós temos no nosso grupo hoje, que estarão presentes no nosso projeto, não são só apoiadores, os maiores campeões da história do clube. Edmundo, Pedrinho e Felipe. Né? Felipe é o cara que mais ganhou título com a camisa do Vasco.
Edmundo dispensa apresentações e Pedrinho é o cara mais querido e mais que mais paixão desperta na torcida. Meu amigo Pedrinho também. Então, esses caras dentro do vestiário tiram leite de pedra, pô. A verdade é essa. Não só pela competência que tem, pela capacidade que tem, como pelo respeito que tem dos atletas. Isso a gente vê hoje acontecendo, né? O respeito que tem. E é claro, a nossa gestão vai ratificar, vai fortalecer o respeito do vestiário, que é mostrar para os jogadores que o sinal mudou, de negativo para positivo. Agora, é claro que como qualquer situação, desde um paciente no hospital até uma empresa, até o Vasco, precisa de tempo para recuperar. Isso é óbvio, ninguém recupera, entra hoje e recupera amanhã. Isso não vai acontecer. Agora, a recuperação moral e a disposição é imediata, isso eu tenho certeza. E aí, continuando aqui nesse assunto, né, que envolve time forte, envolve dinheiro, envolve administração, gestão, más administrações. No Vasco a gente tem aquilo que todo mundo que senta na cadeira da presidência, quando senta, bota a bunda lá, fala: olha, a coisa tá pior do que eu imaginava, a herança maldita é pior do que eu esperava. Todos fizeram isso, né? O Campelo fez, o Dinamite fez, o Eurico fez quando voltou depois do Dinamite. Então todo mundo coloca a culpa na gestão anterior. Então o Rica foi muito feliz em perguntar sobre isso pro Brant. Perguntar: olha, quando você sentar lá na cadeira, você vai chegar e vai falar que tem uma herança maldita, uma coisa que vocês não conhecem? E o Júlio deixou claro aí que eles estão por dentro dos problemas do Vasco e disse que o Vasco é um clube que tem dinheiro. O Vasco é um clube que tem dinheiro sim, não é um clube pobre, uma instituição falida, como tentam passar por aí. O Vasco é um clube que tem dinheiro, mas apenas é muito mal administrado. Confira aí o que disse Júlio Brant. Primeiro é o seguinte, o Vasco, não é verdade que o Vasco não tem dinheiro. O Vasco tem dinheiro. O Vasco não é um clube pobre. O Vasco não é um clube pobre. Eu discordo disso assim frontalmente, tá? E os números mostram isso. Um clube que fatura o que o Vasco fatura não é pobre. Não dá para dizer que o Vasco é pobre. E mais, o clube que tem a capacidade de faturamento que o Vasco tem é menos pobre ainda. O clube que tem uma torcida que o Vasco tem não é pobre. Não dá para dizer que o Vasco é pobre. É a analogia que eu uso com o Brasil. Quando eu vejo alguns políticos dizendo: o Brasil é um país pobre. País não pode. Que país é esse? Que país que é pobre? Que é mal gerenciado. Né? Oitava economia do mundo, porra. Não pode ser pobre. Então, onde é tudo menos pobre. Sim. É tudo menos. É o caso do Vasco. É tudo menos pobre. Quer dizer, então você tem ali uma incapacidade gerencial absurda de mais de 20 anos. Então não há empresa no mundo, a Google, Microsoft, qualquer uma delas que você escolher aí, cita qualquer uma, que sobreviva a 20 anos ininterruptos de má gestão. É impossível. Estou falando de má gestão para ser camarada, né? Mas sim, como conselheiro eu conheço o intestino do clube hoje, né? Então sou conselheiro, estou indo para o meu 3º mandato de conselheiro, né? Então você hoje dizer que o Vasco é pobre é mentira. E eu afirmo isso ao vascaíno. Isso não é verdade. O Vasco não é um clube pobre. O Vasco é um clube mal gerido e que os recursos não vão para onde devem ir, tá? E esse é nossa principal função. Fazer com que os recursos sejam bem geridos. É isso. E aumentar o faturamento, claro. O Vasco não pode faturar o que faturou no último ano. Uma piada. E para encerrar, o assunto foi cota de televisão, né? Que é uma coisa muito polêmica. O Vasco hoje recebe muito menos de televisão do que o arquirrival, do que o Flamengo. Isso acaba sendo muito desproporcional, né? Um clube ganhar muito mais do que o outro acaba refletindo dentro de campo. A gente vê hoje que a diferença é muito grande e além da administração ruim do Vasco, o fato do rival receber bem mais de televisão, isso também influencia bastante. E uma das brigas aí do torcedor do Vasco é para que o Vasco volte a receber a maior cota de televisão, ou que pelo menos essa diferença seja menor, né? Não seja tão grande como é hoje. E aí o Júlio Brant foi perguntado sobre qual a expectativa dele em relação a cotas de televisão. Se o Vasco deve receber o mesmo que o Flamengo, se o Vasco deve receber um pouco menos, ou se ele concorda, se ele acha justo toda essa diferença entre Vasco e Flamengo, por conta do Flamengo ter um número maior de torcedores, segundo as pesquisas, né? O Júlio respondeu dizendo que, na opinião dele, ele não concorda com isso. O Vasco, apesar de ter uma torcida, segundo as pesquisas, menor do que a do Flamengo, a torcida do Vasco apresenta números de engajamento aí extraordinários que nenhuma torcida do Brasil consegue fazer, nem a torcida do Flamengo. Então, confere aí qual a opinião do Júlio sobre cota de televisão. O Vasco tem que fechar igual, na minha opinião. E vou te dizer por quê, sem fanatismo, tá? O que o Vasco hoje, e aí os números mostram isso,
a audiência que o Vasco, que a torcida do Vasco hoje traz para a TV. Eu tive uma vez em Londres, rapidamente, conversando com uma empresa que faz a transmissão da Premier League, batendo um papo, foi em 2018, e mostrei os números para o Vasco. Eles ficaram impressionadíssimos com os números de audiência nossos. O Vasco é, tradicionalmente, o clube que mais dá audiência nos jogos. E quando você fala de Vasco e Flamengo, que são os dois maiores rivais, e as duas, eu diria que são as duas maiores rivalidades do futebol brasileiro, é Vasco e Flamengo, e Corinthians e Palmeiras. Isso é fato. Ela tem outros regionais. E o Grenal? Mas que mobilizam o Brasil. Sem querer. Mais regional. Sim. É inegável. Regional tem outras, mas em termos nacionais. Então, não tem por que ser diferente. E os números nossos, sócio-torcedor, mostram isso. E os números de audiência mostram isso também. Então, eu acho que o Vasco hoje tem condições, e nós vamos brigar por isso, claro, para que toda e qualquer negociação que envolva o Vasco esteja brigando para estar no topo da negociação. E isso é audiência, é matemática, a gente vai mostrar isso nos números, entendeu? Agora, é claro que estar organizado facilita a negociação. Isso a gente sabe disso também, né? E é isso, rapaziada. Esse foi o resumo aqui da entrevista do Júlio Brandt pro Rica Perrone. Eu peguei aqui 3 trechos que eu achei interessante, né? Sobre administração, sobre cota de televisão, sobre time para 2021. Acho que são coisas aí que o torcedor do Vasco fica curioso em saber. Achei boa a participação do Júlio Brandt na entrevista com o Rica Perrone. A entrevista do Leven também pro Rica foi muito boa. A do Fred eu vou assistir agora para também dar a minha opinião e destacar os pontos mais importantes e postar aqui no canal. Mas por enquanto é isso. E tamo juntos, meus amigos. Deixa a sua opinião aí nos comentários. Quem você acha que é o melhor candidato à presidência do Vasco da Gama? Quem você, até o momento, acha o melhor nome? Comenta aí que a sua opinião é muito importante. E lembrando que aqui todos os candidatos vão ter o seu espaço. E você fica à vontade aí para opinar. Tamo junto, saudações vascaínas. Deixe seu like, se inscreva, mande aí nos grupos de WhatsApp também, que é muito importante. Fui!